O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara meu jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossos pecados. Irmãos e irmãs, neste 27º domingo do tempo comum, estamos nos caminhando, aprendendo do coração de Jesus como agirmos enquanto cristãos, como aqueles que buscam traduzir o Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas palavras, enfim. E a liturgia de hoje nos mostra e ensina a importância da fé e da humildade. Nos faz reconhecermos a importância que Deus tem em nossas vidas ao agirmos com prudência, com coerência. Eu gostaria então de meditar de modo especial a segunda leitura que nós ouvimos hoje. Apesar de todas as passagens nos falar exatamente sobre a humildade e a fé. Mas há alguma exortação aqui de São Paulo a São Timóteo e que também quer nos recordar a importância e esta exortação também direcionada a nós. Caríssimos, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Todos os sacramentos, todos eles, sempre têm em algum momento a imposição das mãos. A ordenação do padre, por exemplo, é muito mais visível. A ordenação diaconal, episcopal, presbiteral, é visível, porque de fato a pessoa fica ajoelhada e aí vai lá e o bispo impõe as mãos sobre a cabeça daquele que será ordenado. Mas todos os sacramentos há uma imposição das mãos. No Santo Crisma, o bispo junto com os presbíteros que estão reunidos, impõe as mãos sobre os crismandos e faz-se a oração. A mesma coisa no sacramento do batismo, daqui a pouquinho o padre irá impor as mãos sobre as crianças, fazendo uma oração, e ao modo que quando for ungir a cabeça delas com o óleo dos catecúmenos, nós iremos então impondo as mãos. Depois, da mesma forma, esta imposição das mãos acontece no sacramento do matrimônio, no sacramento da unção dos enfermos, na penitência, quando nós nos confessamos, o padre sempre impõe as mãos para nos absolver. Cada um então dos sacramentos há esta imposição de mãos. Aqui está referindo-se de modo especial acerca da ordenação. O Timóteo é um jovem bispo, e aí São Paulo está fazendo as recomendações a este jovem bispo. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, recebemos essa imposição de mãos, seja no nosso sacramento do batismo, da confirmação, no matrimônio, enfim. Então, primeira coisa, há um convite, uma exortação para que consigamos reavivar a chama do dom de Deus que um dia nós recebemos. Todos nós que fomos batizados, e estas crianças que serão batizadas no dia de hoje,
somos todos convidados a reavivar. Se é para reavivar, significa que um dia ela já foi viva, ela já esteve acesa de alguma forma, não é isso? Pois bem, queridos irmãos e irmãs, precisamos fazer acontecer a chama do dom de Deus na nossa vida. Pouco antes de começar a celebração, a coroinha me disse assim: padre, pode acender a vela que se apagou? Tem aqui as 4 velas sobre o altar, né? E uma delas se apagou. Nós vamos lá e reacendemos. Mas custa, né, também da nossa parte este esforço, esta moção de alguma forma, porque é o próprio Espírito a chama do dom de Deus. E por isso, para que o Espírito possa vir acender esta chama em nossas vidas, em nossos corações, se faz necessário algumas coisas. Primeira delas, a renúncia para com o pecado. É intrínseco a necessidade da renúncia para com o pecado. Segundo, a aproximação para com o Senhor Deus. Isso se dá a partir do conhecê-lo. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, conhecer a Deus para que consigamos amá-lo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vocês pais e padrinhos, têm como obrigação dar a conhecer Deus. O dia de hoje, vocês responderam agora há pouco, né? Que estavam dispostos a educá-los na fé da igreja, que os padrinhos estão dispostos a ajudar os pais nesta missão, e todos nós, enquanto comunidade, queremos ser uma comunidade de fé e de amor, na acolhida para com estes que estão recebendo o sacramento do batismo, ou seja, estamos dispostos a auxiliar, para que eles possam acender a chama do dom de Deus. Mas como que a gente pode transmitir uma chama se a gente não a tem? Por isso, queridos pais e padrinhos, é impossível os senhores transmitirem a fé se vocês não a têm. Por isso não faz sentido isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Era melhor deixar que eles ficassem grandes e eles decidissem depois então, se vocês não querem transmitir a chama do dom de Deus. Continua ainda na exortação São Paulo: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Então veja, um espírito que vem do alto não nos faz ficar escondidos, tímidos, né, na imprudência e coisas assim, não. Este espírito que vem do alto é um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Queridos irmãos e irmãs, muitos de nós nos envergonhamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem vizinhos que nem sabem que a gente é católico porque a gente tem vergonha de ser reconhecido assim, não é? Não estou dizendo que é para você bater lá agora. Você sabe que eu sou católico? Não é para isso, né? Mas o testemunho no dia a dia, as minhas ações. E não adianta ter camiseta de acampamento, não adianta ter camiseta deste ou daquele encontro, né? Tantas e quantas são as vezes que eu chego nos nossos distritos de modo especial, ou seja, só tem uma missa naquele lugar, e tem muitos católicos em outros lugares, varrendo calçada, no boteco, com camiseta de acampamento. Adianta ter camiseta de acampamento? Adianta dizer para os outros que eu sou católico com aquela camiseta, se eu não vou à missa, se eu não me confesso regularmente, se eu não busco renunciar o pecado, se eu não busco a intimidade com o nosso Senhor, se eu não busco a oração? Resolve? Vai entrar no céu desse jeito, inchado de tanto pecado? Não vai, porque a porta continua estreita. A porta continua estreita. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, está dizendo São Paulo. Irmãos e irmãs, nós não temos compaixão, inclusive com aqueles irmãos que estão passando dificuldades, como prisioneiros. O padre dizia há poucos dias atrás, né, convidava inclusive a rezar pelos irmãos da Nicarágua. E aí, muitos pegaram e chamaram o padre até de fascista,
Mas uma semana antes chamaram de comunista, né? Eu sou tudo isso, porque eu estou defendendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compadecer-se dos irmãos que estão prisioneiros, sofrendo por conta do Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, faz com que a gente seja isso ou aquilo. Ontem eu compartilhava uma mensagem, né, com alguns amigos, do cardeal, fugiu agora o nome, Cantalamessa, né? Cardeal Cantalamessa. E ele convidava a isso. O que faz com que aconteça a divisão dentro da igreja? É a doutrina? São os sacramentos? São os ministérios? Não, nada disso, pelo contrário, faz com que a gente viva a unidade. Mas as nossas questões políticas, entende? Questões políticas não somente na questão de votação e coisas do tipo. As nossas relações enquanto seres humanos, tudo é uma questão política, polis. Polis vem de cidade, a nossa convivência enquanto na sociedade, enquanto na cidade. Não é isso? E tudo isso vai causando divisões. E São Paulo, mas também a primeira leitura que nós ouvimos hoje, está escrito exatamente isso. Veja, o que diz a profecia de Abacuque. Abacuque começa a reclamar com Deus, né? Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Porque me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Como que eu estou vendo o que está acontecendo na Nicarágua e o Senhor não está vendo, Senhor? É isso que Abacuque está dizendo. Destruições, prepotência estão na minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Então, há divisões, há contendas, há discussão, há discórdia e tudo isso. E o Senhor então responde a Abacuque, né? Responde ao profeta. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza. Quem é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Basta então abandonar o pecado, minha gente? Basta agir de modo correto? Não. Além de ser correto, precisamos ter fé. Precisamos ser justos. Precisamos agir na coerência. E isso em tudo na nossa vida, em todas as nossas ações, não é? Nós não somos católicos somente aqui, e aí a gente fica com vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O convite de São Paulo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. A gente se envergonha com medo de perder like, de perder seguidor, com medo do que o vizinho vai pensar de mim. Quando eu me coloco, né, contra aquelas coisas que a igreja e nosso Senhor se coloca e se posiciona contra, eu também pego e dou passos atrás, porque vai que alguém fala alguma coisa. Tenho medo de ser processado, porque hoje em dia falar o evangelho, posso correr o risco de ser processado, pode correr o risco de ser preso. Olha os irmãos da Nicarágua, bispo sendo preso, a gente nem sabe se já foi morto, nem sabe se já foram mortos, padres e bispos. Os cristãos que querem comungar têm que vir até a grade da igreja, e alguns padres que estão presos dentro da igreja, vai lá até na grade para dar comunhão. E a gente acha isso normal? É normal? Obviamente que não. É óbvio que não. Mas também a nossa ação, a exemplo, por exemplo, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que celebrávamos ontem. Ela tinha um costume de visitar, fazer alguns passeios uma vez na semana com o seu pai, não é? A mãe já tinha falecido, e então ela vivia somente com o pai. E fazia estes passeios, e sempre no passeio, todos eles, cada vez ela visitava uma igreja diferente com o pai. Visitava às vezes uma capelinha, de vez em quando o santuário, de vez em quando uma outra igreja, de vez em quando a capela do convento das Carmelitas, que alguns anos depois ela iria morar. E com 6 aninhos, gente, 6 anos de idade, não é? 6 anos de idade. Certa vez, então, o pai, depois de visitar a capela do Santíssimo, ensinava ela a rezar. Quando saíram da igreja,
ela falou que sempre o pai incentivava que ela levasse alguma esmola, algum dinheirinho para algum pobre. E certa vez então fez a mesma coisa, como sempre fazia. Ela viu um senhor de muletas, né? E ela pediu então ao pai a moedinha e foi levar àquele pobre. Mas ele não aceitou, porque se dizia que não era necessitado, tão necessitado como outros. Mas ela dizia, isso ela escrevendo, né? Que no seu coração ela sentia que queria dar alguma coisa àquele pobre. Mas também ela tinha receio de magoá-lo, deixá-lo chateado por alguma razão. E aí ela ficou pensando, como que eu posso fazer? Meu pai tem um pedaço de bolo ali que ele comprou por ocasião para a gente levar para casa. E se eu der um pedaço de bolo? Mas é que ele também fica chateado. Então como é que eu posso fazer para fazer com que ele aceite? E aí ela se lembrou que certa vez, né, na educação cristã que ela recebeu, ela poderia fazer as suas preces e qualquer prece lhe seria atendida na sua Eucaristia. Então ela se comprometeu a rezar por aquele pobre especificamente na sua primeira comunhão. E aos 6 anos ela tomou essa decisão. 5 anos depois, quando ela tinha 11 anos, na sua primeira Eucaristia, ela fez questão de se recordar, dos mínimos detalhes apresentar ao Senhor aquele pobre, aquele que ela não sabe nem o nome, mas que ofereceu sacrifício, inclusive da sua Eucaristia, em favor daquele necessitado. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos fazer ecoar o Evangelho de Jesus Cristo também na vida do outro. Fazer ecoar o Evangelho de Jesus Cristo também nas ações daquele irmão ou irmã que nós encontramos. E isso, como o padre já disse, em tudo. Em tudo. A maçonaria fez com que os sacramentos todos virassem um evento social. Tem muitos, inclusive dos senhores que estão aqui, que deram mais importância ao almoço que vai ter do que ao sacramento que está recebendo. Muitos. Lamentavelmente. Muitos de nós que aqui estamos, damos mais importância ao evento social, às fotos e à situação, do que guardar as fotos daquele momento que eu tive com o Senhor. Guardar aquela recordação que eu tive para com Deus. Mas não, é só para postar e ter like. Mas viver a fé, viver o Evangelho, isso é muito difícil. Isso é muito complexo, né, padre? Não sei se vale a pena. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Minha gente, nós precisamos guardar as palavras sadias que recebemos do Evangelho, do que o Padre está anunciando aqui nesse momento, para que estas palavras sadias possam fazer com que eu consiga traduzir nas minhas ações. Se eu guardo palavrões, o que é que eu vou oferecer? Palavrões. É isso que eu ofereço. Se eu guardo palavras malditas, o que é que eu posso entregar? O que é que eu posso oferecer? Palavras malditas. Não é isso? Está dizendo São Paulo, use um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. A gente não sabe fazer palavras, declarações de amor a nosso Senhor. Não conseguimos. Por quê? Porque não vivenciamos o amor, porque não permitimos que o amor faça parte das nossas vidas, não permitimos que o amor possa fazer parte do nosso coração, não permitimos que Cristo faça morada em nossas vidas, não permitimos. E a mesma Santa Teresinha do Menino Jesus, né, quando diz aqui São Paulo, guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em vós, habita em nós. Veja, qual que é este depósito da fé? Como que eu posso guardar de modo coerente este Espírito Santo que habita em nós? Este depósito da fé que é colocado em nós e que hoje vocês estão querendo também depositar na vida dos vossos filhos e afilhados. Como conseguimos transmitir
o depósito da fé, para que o Espírito Santo possa habitar e continuar habitando na vida dos seus filhos e afilhados. Como que eu posso fazer com que permaneça também em mim este depósito da fé? Na tradução do Evangelho nas nossas vidas, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso guardar o Evangelho de Jesus Cristo para anunciar a boa notícia do reino? Irmãos e irmãs, isso se dá na oração, na penitência, né? Fugindo das ocasiões de pecado. E aí nós ficamos fingindo ser católicos, fingindo ser evangelizados. Veja, se a gente contar a quantidade de pessoas que nós estamos aqui, alguma coisa está errado. Nós não tivemos missa ontem à noite. Esse Jardim da Imaculada era para estar cheio, e não está cheio. Mas para a quantidade que se tem em uma missa, não em duas. Não é verdade? Nós estamos aqui numa quantidade de uma missa, não de duas. Alguma coisa, essa conta não fecha. Não fecha. Onde estão aqueles que aqui não estão? Será que foram ontem em uma outra cidade? Será que estão indo hoje se preocupando com isto? Estão nada. Estão nada. Não estão nem aí. E ainda às vezes até pensa assim, eu faço isso porque daí depois eu vou lá e me confesso. Depois eu vou lá e falo para o padre, está tudo certo. E outros pior, né? Nem isso pensam, nem buscam a confissão e vêm com a maior cara de pau diante do Santíssimo Sacramento e vêm comungar. Como que eu posso guardar o depósito da fé? A exemplo de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, todas as vezes que iria comungar, ela pedia primeiramente, fazia orações e súplicas a Nossa Senhora, para que ela pudesse preparar um ambiente bonito para receber Jesus. Nossa Senhora sabe preparar um bom lugar, não é? Ela que cuidava da casa de Nazaré e certamente agradava a Jesus. Então, mãezinha, assim como a Senhora guardava, protegia, mas preparava a casa de Nazaré, aconchegava o menino no seu colo, fazia ali todos esses cuidados para com Jesus. Faça isso também em meu coração, no meu íntimo, na minha alma. Tenha este cuidado para comigo nesse momento. Prepare este espaço bonito para receber Jesus. Depois, ela convidava os anjos para vir cantar, né, louvores ao Senhor, para fazer também este esforço. Porque veja, o que é a Eucaristia? Por qual razão Jesus vem do altos céus para esta terra? Não é para ficar numa âmbula dourada de ouro ou coisa assim. Não é para isso que Jesus vem na terra. Ele vem para encontrar um outro céu que nós chamamos de alma. E gente, se a nossa alma está toda suja, putrificada, encontra aí um céu? É claro que não. É claro que não. Por isso nós precisamos estar cada vez mais buscando a intimidade com o Senhor, fugindo das situações de pecado, purificando a nossa alma para que ela possa se tornar cada vez mais semelhante ao céu, para que assim faça sentido Jesus vir a nós, para que assim Jesus possa encontrar espaço, né? Imagina Jesus chegando no coração de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala, nossa, essas pessoas aqui eu tudo conheço, né? É muito semelhante ao lugar de onde eu vim do céu e encontrei aqui um céu. E Teresinha retrata na sua primeira Eucaristia que a Eucaristia fosse como este beijo de Jesus na sua alma, beijo de Jesus na alma. Também nós precisamos desejar isso. E nós escutamos na primeira leitura, se vós tivesseis fé, e aí Jesus usa uma hipérbole, né? Um aumentativo, vocês poderiam arrancar esta amoreira daqui e fazê-la com que ela se plante no mar. Ou seja, não que necessariamente a gente precise isso, porque qual a função disso, né? Mas se nós tivéssemos fé, nós teríamos a capacidade de verdadeiramente seguir Jesus, nós conseguiríamos renunciar, nós conseguiríamos estar verdadeiramente disponíveis ao Evangelho, sermos dóceis ao Evangelho. E aí há uma dificuldade muito grande, não é? Por isso, irmãos e irmãs,
Nós somos convidados a nos colocar como estes servos inúteis, porque fizemos aquilo que deveríamos fazer. Quando a gente vem à missa, a gente não tem que se gabar por isso. Eu fui à missa dominical e agora está tudo certo. Não fizemos nada do que já não deveríamos ter feito. Eu fui lá, me confessei. Não fizemos nada do que já não deveríamos ter feito. Eu fiz uma boa ação. Não fizemos nada do que não deveríamos ter feito. Tudo isso já é ensinamento. Tudo isso já é mandato. Já é coisa que eu deveria ter feito. Eu demorei inclusive para fazer. Eu enrolei inclusive para fazer. Eu procrastinei, com as palavras de hoje em dia que se usa. Gente, não existe procrastinação, existe sem vergonhice. A gente fica enrolando, empurrando com a barriga, deixa para amanhã. Enquanto o padre fala, o padre também se escuta. O padre também está falando, olha, você também, querido padre Murilo, para de deixar para amanhã, para de ficar enrolando lá, para de ser sem vergonha, começa de fato a trabalhar. Começa verdadeiramente a seguir o evangelho de Jesus Cristo que o Senhor está pregando. Tudo isso que o padre está dizendo também serve para ele. Também serve para aquele que está dizendo. Por isso, irmãos e irmãs, por qual razão nós aqui estamos? Por conta de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós não devemos ter vergonha. Não devemos ter vergonha de assumir o evangelho, de assumir a nossa fé, de fazer acontecer a boa notícia do reino em nossas vidas e através das nossas vidas. Largarmos as nossas paixões mundanas. E hoje, nós estamos em dia eleitoral e também dia dos anjos da guarda. Anjos da guarda. E devemos rezar, portanto, ao anjo da guarda do Brasil. E quantas paixões nós estamos arraigados em nosso coração. Quantas paixões, A gente não consegue se respeitar, a gente não consegue respeitar a liberdade do outro. Que vergonha. É uma vergonha. A gente não consegue analisar, ficar preso a picuinhas, a situações. É uma lástima. Eu me envergonho quando tem esses momentos. Semana passada o padre disse algo aqui, para a gente pesquisar, para a gente ir atrás. Tem gente que não gostou. Só para pesquisar, para ir atrás. Por quê? Porque está devendo no cartório? Qual o motivo? Entendem? Nós seguimos a Jesus Cristo. A gente tem que parar de ficar com as nossas paixonites e vivenciar realmente aquilo do qual somos convidados. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, queridos pais, padrinhos, neste dia que iremos batizar os vossos filhos e afilhados, vocês também estão assumindo um compromisso de levá-los e fazer o esforço para que eles alcancem o céu. E se eles não encontrarem este céu por culpa dos senhores e das senhoras, vocês serão cobrados por isto. O próprio Senhor Jesus vai dizer que nós seremos julgados pelos nossos filhos, não é isso? Eles ficarão na porta do céu e falar assim, eu não alcancei o céu por sua culpa. Porque a senhora e o senhor não me levou na missa. Porque a senhora e o senhor não me colocou na catequese. Porque a senhora e o senhor não me conduziram ao ensinamento da verdade. Queridos padrinhos, de modo especial, os senhores foram convidados para assumir a missão de auxiliar os pais dessas crianças. E aí tem padrinho que lembra da criança só no dia do aniversário. Não sabe nem o dia do batizado da criança. Nem o dia do batizado. Você tem que dar presente no dia do batizado, não é no dia do nascimento. Porque este é o dia do nascimento do qual você participou. Este é o dia do nascimento. Você não sabe nem o dia do seu batizado, quiçá das crianças que você batizou. O padre está falando aqui já há 4 anos. Qual o dia do seu batizado? Você não foi nem pesquisar ainda. Nem isto. Como que você vai vivenciar esse sacramento? Como que você vai vivenciar a graça da Eucaristia? Regularizar a sua situação. Fica empurrando com a barriga, padre, a gente não tem dinheiro para casar.
Ontem eu fiz um casamento muito bonito, aqui na Capela do Santíssimo Sacramento. Uma graça. Foi gasto tanto dinheiro ali? Tenho certeza que não. E tinha ali convidados, tinha ali as pessoas, tinha alguém tirando foto com o celular mesmo. E deu tudo certo. Para de ficar procrastinando, ou seja, de ser sem vergonha. Assumamos o Evangelho de Jesus Cristo. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós. E também, de modo especial, pelos pais e padrinhos. Para que, assumindo a fé, também possam transmitir o depósito da fé, o Espírito Santo, que habita em nós e que agora quer que também habite nos filhos e nos afilhados de vocês.